Gente, vamos lá. O Grêmio acaba de perder para o Corinthians em São Paulo 2-0. E vou falar para vocês que essa é uma das derrotas mais duras que tem, né? Porque perdeu por 2-0, mas o Corinthians não foi assim superior, né? Fica uma sensação de que se o time conseguisse produzir algo mais, o resultado poderia ter sido diferente. O resultado passa por dois lances pontuais, né? O Volpi falha no primeiro gol e o Dodi comete o pênalti que o Memphis Depay marca. Mas a sensação é que assim, o Corinthians não foi avassalador, muito superior ao Grêmio. Faltou o Grêmio produzir um pouco mais. Faltou o Grêmio jogar um pouco mais. E é por isso que eu considero essa uma das piores derrotas. Ok, perder de goleada é uma derrota cachapante, mas esse tipo de derrota deixa no ar uma frustração. Poxa, se tivesse feito um pouquinho mais, conseguiria um resultado melhor. E me parece que é isso que rolou em Itaquera. O Grêmio, se tivesse jogado um pouquinho mais, conseguiria algo melhor nesse jogo que é de derrota, a terceira derrota seguida. Eu quero falar sobre isso com vocês. O Grêmio termina o jogo estando a 8 pontos do Z4 e também a 8 pontos do Fluminense, que é o sétimo colocado. Lembrando, Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores significa que a gente tem G7. Então, o balizador para conseguir uma vaga na Libertadores no momento é o Fluminense. O Grêmio está a 8 pontos do Z4 e a 8 pontos do Fluminense. Mas do jogo especificamente, já quero pedir o teu like aqui. Além das falhas, né, do Volpi, que segundo os lances tinha feito uma defesa incrível, o Grêmio no primeiro tempo teve muita dificuldade para controlar o Corinthians, né? Deu muito espaço para o Corinthians e o Grêmio também teve espaço. Aqui é que está a chave dessa frustração, a meu ver. Porque mesmo com Dodi, Arthur e Edenilson, o Grêmio não conseguiu controlar o Corinthians. E fora de casa o que se imaginava era um Grêmio controlando mais os espaços, cedendo menos espaços. Isso não aconteceu. E o Corinthians teve até campo para produzir algumas coisas e não produziu nada assim excepcional, né? É um time com qualidade na frente, porque tem o Yuri Alberto, tem o Memphis, tem o Garro, tem o Carrijo. É um time que mexe bastante, é um time que consegue ocupar o espaço. E no primeiro tempo, especialmente, isso aconteceu, né? Só que ainda no primeiro tempo, ainda nesse mesmo momento do jogo, o Grêmio teve espaço para criar. E ali, no primeiro tempo, o Amuso foi o cara mais perigoso do Grêmio. No primeiro tempo faltou um pouco mais de Marlon, faltou um pouco mais de Alisson, faltou o time se aproximar do Carlos Vinícius para usar o pivô dele, né? E tudo isso num contexto em que o Grêmio tinha espaço para criar e não conseguiu. É daí que vem a frustração pelo resultado, a meu ver. Tá? Bom, no segundo tempo o Grêmio volta um pouco melhor, o Grêmio consegue pressionar um pouco mais o Corinthians, consegue ficar um pouco mais com essa bola. O Corinthians sente, especialmente no começo do segundo tempo, essa mudança da dinâmica do jogo, né? E o Grêmio começa a ter um pouco mais de volume, o Grêmio começa a chegar um pouco mais perto da área, o Grêmio começa a criar algumas coisas, mas não é contundente, não converte isso em oportunidades, né? Não converte isso em gol, não cria grandes dificuldades para o Corinthians. E aí o Corinthians consegue o segundo gol num pênalti, a meu ver um pênalti incontestável, né? O Dodi toca com a mão na bola, no lance do Memphis Depay na área, e o Depay cobre e faz o 2-0. O Grêmio é o 14º colocado quando a gente fala de campanha fora de casa, né? A gente tem resultados recentes do Grêmio aí no campeonato, fora da arena, que foram bons. Grenal, o Atlético Mineiro. Mas a gente tem resultados recentes que não são bons, né? E esses resultados recentes, se a gente puxar a folha corrida, o Santos, o gol sofrido no final, o Bragantino, o gol da maneira que foi, o próprio Bahia, né? Lembrando só de cabeça aqui com jogos fora de casa. Esse do Corinthians não está nesse universo, se a gente comparar com outros resultados fora de casa do Grêmio. Esse deixou a impressão de que o time tinha campo, literalmente e no sentido figurado, para conseguir algo melhor, né? E aqui eu já falo para vocês que são 3 derrotas seguidas fora de casa, e nesse jogo especificamente, eu quero teu comentário aqui, né, dos melhores e dos piores em campo. Eu começo pelos melhores aqui, né? A meu ver, o Arthur, mais uma vez, muito importante, ainda que ele não tenha conseguido decidir o jogo, digamos assim, né? Ele foi, de novo, muito bem. O Amuso, principalmente pelo que ele fez no primeiro tempo, ele aparece aqui entre os melhores, na minha opinião. E o Marlon,
pelo segundo tempo do Marlon. Finalzinho do primeiro e do segundo tempo. O começo do jogo eu achei que o Marlon poderia ter aparecido mais pro jogo, né? E nos piores, gente, eu listei aqui 4 nomes, tá? Listei Alisson, faltou um pouquinho do Alisson, ao meu ver. Listei o Dodi. Listei o João Lucas, e aqui o João Lucas aparece porque o João Lucas tem dificuldades, né? E o Volpi. A meu ver, o Volpi tem uma responsabilidade pelo resultado, porque o Volpi, que foi muito importante contra o Flamengo no Maracanã, o Volpi que fez um muito bom Grenal, o Volpi que garantiu o empate com o Botafogo na Arena, num pênalti, o Volpi que tem defesas muito importantes recentemente, o Volpi ele sai errado do gol, no escanteio em que o Gustavo Henrique faz o primeiro gol do jogo. Né? E segundos antes ele tinha feito uma baita de uma defesa. Então o Volpi ele está entre os piores e ele tem uma participação direta na derrota. Né? Então o Grêmio sai de Itaquera com a sensação, a meu ver, de que poderia ter feito algo mais e ao mesmo tempo fica uma impressão de que, não sei, eu não sei se é bem essa expressão de que bateu no teto. Não, porque a gente já viu esse mesmo time, com peças muito parecidas, se não as mesmas, jogar mais, conseguir produzir mais. Mas a impressão é que o Grêmio poderia ter conseguido algo mais. E agora, sinceramente, eu não consigo entender aonde o Grêmio parou nesse caminho para não conseguir um resultado melhor em Itaquera. Tá? Próximo jogo, Cruzeiro na Arena. Né? Um jogo difícil, porque o Cruzeiro é mais time do que o Corinthians, e esse é um ponto muito importante. O Grêmio perdeu para um time que não é nada demais, tem qualidade ali, mas como time não é nada demais. Né? E talvez isso seja o que esteja mais batendo agora. Né? Porque o Grêmio perdeu para um time que era acessível. E num jogo que era um confronto direto. E que se o Grêmio vencesse, passava uma mensagem. Está num crescimento no campeonato, né? E pode brigar por algo mais. Essa derrota, além de deixar esse gosto no placar, é uma derrota que diz assim, olha, aquele plano mais ousado de conseguir uma vaga na Libertadores dá uma segurada. Restam 7 jogos, né? E é bem assim, sabe? Fica uma sensação assim do vai, não, vai, né? Venceu o São Paulo em casa, aí perdeu pro Bahia. Aí vem ver se o Juventude com autoridade, mas ok, o Juventude é um time que está na zona do rebaixamento. Chega e não faz um jogo terrível contra o Corinthians. Não foi um jogo terrível contra o Corinthians. Não foi. Não foi. Mas faltou algo. Faltou algo. Talvez tu aí do outro lado consiga definir melhor isso que eu não estou conseguindo concatenar aqui as ideias. O que faltou? Porque faltou algo para o Grêmio conseguir um resultado melhor contra o Corinthians. Comenta aí, tá? É isso, gente. Não te esquece, chegou aqui pela primeira vez, muito obrigado pela moral. Pode te inscrever, ativar as notificações e deixar o teu like. Segunda, quarta e sexta, bem cedo, pelo horário de Brasília, eu te espero. Tem live aqui no canal com informação, bastidores e muita resenha. Tá bom? Até mais, gente. Tchau.